Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. A partir de 4 anos, as crianças. Irmãos, nós temos nesses últimas semanas falado bastante aqui sobre servir, que é um dos propósitos de Deus. Quando Ele nos criou, Ele nos fez para servir. Servir uns aos outros. E a gente tem falado de vários aspectos, várias maneiras, né? E o porquê que é tão importante que a gente aceite essa incumbência que o Senhor nos deu de servir uns aos outros. Porque é uma das formas, ou é um dos propósitos por qual Deus nos criou, e quando nós assumimos isso e trabalhamos isso e vivemos para servir, o que acontece é que nós vamos nos sentir completos no Senhor. Então, eu quero continuar hoje falando mais um pouquinho, com um aspecto um pouco diferente, porque às vezes, irmãos, nós entendemos a mensagem que nós devemos servir, mas se nós não fizermos isso a partir do lugar correto, nós primeiro não vamos conseguir cumprir o propósito por qual Deus nos criou, vamos cansar e provavelmente no meio do caminho a gente até desista, se sinta cansado demais e acabe não cumprindo esse propósito, né? Então eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre esse lugar, a partir de que lugar nós devemos servir. Somos chamados para servir. Quando a gente fala de servir, a gente está falando também de ministério. O ministério é um trabalho, é um serviço que Deus deu a cada um de nós. Ele distribui formas diferentes entre nós para que nós possamos ter ministérios diferentes para servir de formas diferentes. E quando a gente fala de ministério, não tem como a gente não lembrar do texto que provavelmente foi um dos textos mais lidos aqui, desde que nós existimos como igreja, que é Mateus 28, que é a grande comissão, que Jesus chama os discípulos, depois de ele ter ressuscitado. Ele havia sido crucificado, morto. Depois que ele ressuscitou, ele se encontra com os discípulos, passa dias com ele, se alimenta com eles novamente. Provavelmente ensina muitas outras coisas ainda, tem relacionamento ali com eles, que era o que ele mais desejava fazer. E um pouquinho antes de ele voltar para o Pai, voltar para estar com o Pai, ele fala algo muito importante para os discípulos, que está registrado em Mateus 28. Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada e ele deu uma ordem. Ele disse: vão ou ide, portanto, façam discípulos em todas as nações, batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem eles a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. E aí ele faz uma promessa. Ele dá uma ordem e faz uma promessa. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou o final desses dias, o final desta era, né? Então, o lugar, irmãos, a partir do qual nós somos capacitados para servir, é a partir de um relacionamento com Jesus. É conhecendo Jesus, relacionando com Ele, vivendo com Ele, conhecendo Ele. É a partir desse lugar que nós somos capacitados para servir, para fazer, para cumprir o propósito por qual nós somos criados. E interessante, Jesus ele não diz, ele podia ter dito: olha, eu quero que vocês façam isso para mim. Ele deu a ordem: vão, façam discípulos. Ele poderia ter dito: eu quero que vocês façam isso para mim. Mas eu creio que a gente consegue ver nas entrelinhas Jesus dizendo: olha, façam isso e eu vou estar com vocês. A condição de estar conosco não é o fazer. Ele quer estar conosco por quem nós somos. Nós somos filhos amados do Pai. Mas quando nós aceitamos o desafio e a incumbência, então, de cumprir essa grande comissão, a promessa que Ele nos faz é que nós não vamos estar sozinhos. Ele vai estar conosco.
Amém? Às vezes nós ficamos com medo ou não sabemos o que fazer. Se Ele está conosco, Ele sempre vai nos ensinar o que fazer. Ele vai nos mostrar, Ele vai abrir os nossos olhos para ver necessidades, Ele vai nos aconselhar, Ele vai nos equipar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar dons, vai nos dar talentos, para que nós possamos cumprir esse propósito, que é o propósito de servir. E quando a gente olha para o que aconteceu em seguida, depois que ele deu essa ordem e que ele voltou para os céus, antes de voltar ainda, ele dá uma outra ordem para os discípulos. E ele diz, olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, não saiam. Ele tinha dado a ordem de sair por todos os lugares e fazer discípulos, mas ele disse antes, permaneçam em Jerusalém, porque precisa acontecer algo. Precisa acontecer o cumprimento da promessa que eu falei para vocês da parte do meu Pai. Ele lembra eles que João Batista batizou com água e eles agora deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fossem batizados com o Espírito Santo. Fossem revestidos de poder para daí sim saírem e sendo testemunhas. Em Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos obedeceram. Eles ficaram em Jerusalém. A Bíblia diz que cerca de 120 irmãos e irmãs estavam reunidos em Jerusalém e esperando que se cumprisse essa promessa. Até que um dia eles estavam juntos e se ouviu um som muito forte e línguas como de fogo apareceram sobre cada um deles e eles foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento a vida deles mudou para sempre. E foi nesse instante que aconteceu a primeira vez na vida dos discípulos o que Paulo depois ensina em 1 Coríntios 6,17, quando ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Naquele momento, quando os discípulos esperaram em Jerusalém e foram revestidos do poder do Espírito Santo, eles se tornaram um com Jesus. Então nós vemos mais uma vez Jesus dando uma ordem e dizendo, eu vou estar com vocês, porque ele quer se relacionar conosco. Depois ele diz, não saiam de Jerusalém antes que se cumpra a promessa e venha o Espírito Santo, porque ele sabia que a vinda do Espírito Santo era essencial, porque era o próprio Espírito dele vindo habitar dentro do coração, dentro da vida dos discípulos, então, capacitando eles para o ministério. Os discípulos obedecem. E a partir dali, nasce propriamente dita a igreja. E os irmãos começam a servir. Eles começam a ministrar. Eles começam a viver. A partir do relacionamento que eles tinham com o Espírito Santo, que agora estava dentro deles, a partir do relacionamento que eles mantinham com o Senhor, eles saíram e começaram a fazer discípulos. E quando a gente continua a leitura de Atos, a gente começa a perceber como a igreja vivia naqueles dias. O que ela fazia naqueles dias. Como ela atuava. E é interessante ver que, olhando num aspecto natural da vida daqueles irmãos, eles continuavam plantando, colhendo, comprando, vendendo, se casando, tendo filhos. A vida natural deles continuava da mesma maneira. Mas algo tinha mudado, porque agora o Espírito Santo habitava dentro da vida deles, dentro do coração deles. Enquanto que eles viviam as suas vidas, fazendo tudo o que eles faziam no que diz respeito às próprias necessidades naturais e a nossa vida cotidiana, eles continuaram vivendo. Mas enquanto eles continuaram vivendo, a vida deles mudou em muitos aspectos. E em Atos 2,42, um texto bem conhecido também, mostra o que eles faziam enquanto que eles viviam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir das orações, ou ao partir do pão, as orações. Todos estavam cheios de temor de Deus
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então a gente percebe que uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo, eles viviam suas vidas de uma maneira normal, mas eles começaram a ter uma forma diferente de viver. Eles eram diferentes. A igreja fazia toda a diferença. Aqui a palavra diz que eles contavam com a simpatia do povo e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Interessante que no início do texto diz que eles se dedicavam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão, à comunhão e às orações. Eles se dedicavam nisso. Não era algo feito esporadicamente. Não era algo feito num domingo. Não era algo feito uma vez por semana ou 2 vezes por semana. A vida deles era assim. Enquanto que eles viviam o natural, eles, cheios do Espírito Santo, expressavam também o espiritual. E assim que eles levaram o Evangelho. Assim que eles pregaram o reino de Deus. Assim que eles anunciaram Jesus ressurreto. Assim que Pedro prega e 3.000 pessoas são salvas em um único dia. Prega mais uma vez e mais milhares de pessoas são salvas. E assim a igreja começou tomando espaço, levando a verdade do reino de Deus, levando as boas novas do Evangelho. Agora havia salvação para o homem podia ser reconciliado com Deus, e aquela igreja, aqueles primeiros irmãos da igreja, cheios do Espírito Santo, eles viviam para isso. Eles tinham um estilo de vida que mostrava Jesus. Vocês conseguem perceber isso? Amém? Eu quero fazer um contraste agora com uma outra turma. Em Mateus 24, que é conhecido como o principal sermão profético de Jesus, quando ele fala de todas as coisas que iriam acontecer antes de ele voltar para essa terra. Nós temos falado muito sobre isso. Jesus está voltando, ele vai voltar, vai estabelecer o reino de Deus, um reino de paz, de justiça, de retidão. Ele vai vir estabelecer o governo dele aqui. A gente crendo nisso ou não, vai acontecer. A gente querendo ou não, vai acontecer. Porque a palavra diz e é verdade. E quando Jesus falava sobre todos os acontecimentos que precederiam a volta dele, os discípulos questionaram ele quando isso iria acontecer. Aí ele diz, olha, quanto ao tempo e à época, isso pertence ao Pai. Mas ele fala algo muito interessante ali depois disso. Ele já tinha dado todos os sinais que iriam acontecer, que é tudo que a gente está vivendo hoje, irmãos. Tudo. E aí ele fala algo sobre uma turma. Ele diz como foi nos dias de Noé. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus estava dizendo, as pessoas no tempo de Noé, elas estavam vivendo suas vidas despreocupadamente. Até que Noé terminou a arca, veio o dilúvio e elas foram levadas. A única família salva naquela ocasião foi a própria família de Noé, porque era a única família onde Deus encontrou temor a Ele, amor a Ele. E Jesus dá essa dica, olha, quando as pessoas estiverem vivendo como nos dias de Noé, fiquem ligados, vigiem, porque eu estou voltando.
As pessoas no tempo de Noé, elas viviam despreocupadas. Não tinham temor de Deus, não se importavam com as coisas de Deus, não se importavam com o que Deus pensava ou deixava de pensar, não amavam a Deus, viviam as suas próprias vidas. Sabe aquela expressão, olhavam para o seu próprio umbigo? Elas viviam assim, eram egoístas e não deram bola. Uma arca gigante estava sendo construída num lugar onde sequer havia um rio para comportar ela. Ela estava sendo construída no seco. Então talvez eles pensavam que era loucura. Talvez hoje a gente pode pensar que a volta de Jesus também seja loucura. Afinal de contas foi prometido há tantos mil anos e ainda não aconteceu. Mas lembrem que o dilúvio também, Deus disse para Noé o que iria acontecer. Ele demorou alguns anos, mas ele veio. E nós não podemos ser ignorantes, despreocupados, de não prestar atenção naquilo que Deus está fazendo e nos sinais que estão acontecendo à nossa volta. E eu quero pegar mais uma turma agora e colocar nessa turma aqui, tá? Porque a gente já viu como viviam as pessoas lá, quando foram cheias do Espírito Santo, no início da igreja. A gente já viu como viviam as pessoas nos dias de Noé. Agora eu quero mostrar para vocês o que Paulo fala de como as pessoas viveriam nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. Então, talvez Paulo estava enganado em dizer que as pessoas viveriam dessa forma. Afinal de contas, Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Então, era outra época, outro tempo, outra maneira de viver. Então, Paulo ele diz, olha, no final, nos últimos dias, em 2 Timóteo 3, está escrito isso, ele diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Vocês têm notado que os tempos estão difíceis? Está difícil para vocês ou só para mim? E ele continua dizendo, os homens, agora ele descreve como os homens nessa época dos últimos dias estariam vivendo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Parece com os dias que nós estamos vivendo? Tem a mínima semelhança com os dias que nós estamos vivendo? O mundo não está vivendo assim? Era assim que viviam os homens nos dias de Noé. Eles tinham esses adjetivos. E talvez alguns outros mais. Ou talvez aqui poderíamos acrescentar mais alguns que Paulo não colocou. Mas a verdade é que isso prova que a Bíblia é verdade. Isso prova que nós estamos vivendo os últimos dias. Isso prova que Jesus está voltando. Interessante que quando Jesus ele fala ali no capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre a questão das pessoas vivendo nos dias de Noé, e ele diz para os discípulos, olha, vocês devem vigiar. E aí ele conta uma pequena parábola, ele fala de dois tipos de servos, a gente está falando de serviço, né? De dois tipos de servos. Um servo era aquele que era temente ao seu senhor, e o Senhor tinha entregue na mão dele cuidar de toda a casa, de todos os seus súditos ali, e saiu, foi viajar. E delegou para esse servo para que ele cuidasse bem das coisas dele. E esse servo cuidou bem. Quando ele voltou, esse servo foi recompensado. Mas tem um outro tipo de servo que Jesus também chamou a atenção, que seria aqueles que receberiam a mesma graça da parte de Deus, receberiam a mesma condição para cuidar de todas as coisas da parte de Deus, mas iam negligenciar isso. Iam pensar, meu Senhor está demorando, Ele não vai voltar logo. E aí perderam o foco e começaram a fazer um monte de atrocidade, começaram a maltratar os seus semelhantes, começaram a não cuidar das coisas do seu Senhor, né, do seu mestre lá. E de repente volta o mestre. E esse servo, ele é desqualificado.
Ele vai para um lugar onde ele vai ser castigado. Então Jesus ele chama a atenção para a gente ficar atento, vigiar, orar, para não ser pego desprevenido. Eu penso que a única maneira de nós sermos pegos desprevenidos é a gente não conhecendo a palavra de Deus e não se relacionando com o Senhor Jesus. É a única maneira. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nos relacionamos com Jesus, vivemos a vida que Ele vive através de nós, né? Nós não vamos ser pegos desprevenidos. Para todos que conhecem um pouco das profecias bíblicas, a gente percebe que as coisas estão todas acontecendo exatamente como a Bíblia diz que iriam acontecer. E muito em breve Jesus vai voltar. Muito em breve Ele vai voltar. E talvez seja mais breve do que a gente imagina. E a questão é, como nós vamos estar nesse dia? Para que nós estejamos como esse servo prudente, esse servo que estava vigiando, existe um estilo de vida que se requer também. E eu quero, junto com vocês, tu pode já abrir tua Bíblia em Joel 2, porque o que aconteceu em Jerusalém, no dia de Pentecostes, com aqueles 120 discípulos, foi o cumprimento de parte da profecia de Joel. Tanto que Pedro, quando ele vai fazer a pregação dele ali para as multidões que estavam em Jerusalém, Pedro ele disse, olha, o que vocês estão vendo e ouvindo é o cumprimento da profecia que Joel falou. E ele cita essa profecia que nós vamos ler agora. Mas acontece que houve ali sim um cumprimento, só que foi parcial. E tem algo que ainda vai acontecer. E isso eu quero compartilhar com vocês hoje, para que a gente esteja preparado para tudo aquilo que vai vir e principalmente preparado para o grande, a Bíblia diz, grande e terrível dia do Senhor. Glorioso e terrível dia do Senhor. Glorioso para aqueles que o esperam, terrível para aqueles que não o esperam. Em Joel 2:28, começa então a profecia que Pedro cita lá em Atos. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Como eu disse, Pedro ele cita essa profecia lá em Atos. E por que eu estou falando que ela foi cumprida parcialmente? Percebam que quando Jesus ele dá a ordem para os discípulos saírem fazer, para os seus discípulos, a grande comissão, né? Ele diz para eles permanecer em Jerusalém. Com isso ele estava dizendo, olha, vocês precisam se posicionar de uma forma a receber a promessa de Deus que era o derramar do Espírito Santo, para daí então sair e cumprir o ministério para o qual eu tenho chamado vocês a fazer. E a igreja ali naquela ocasião fez exatamente isso. Eles poderiam ter sido afoitos, eles poderiam ter sido ficar ansiosos e querer logo cumprir aquilo que Jesus tinha mandado fazer e sair correndo e fazer. O problema é que eles não estariam equipados para fazer o que Jesus mandava fazer. E por isso eles se posicionaram em Jerusalém, estavam juntos, com toda certeza orando ao Senhor, lembrando o Senhor da promessa, dizendo para ele, Deus, sabemos que tu vai derramar do teu Espírito sobre a nossa vida e a partir daí nós vamos ser capacitados para ser tuas testemunhas. Estamos aqui, pode derramar do teu Espírito. Eu imagino que a oração deles girava em torno disso, então eles se posicionaram para receber a promessa de Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, é necessário um posicionamento da nossa parte também. Por que eu creio
que essa profecia não foi toda cumprida ainda. Porque Jesus ainda não voltou para essa terra. E outra coisa que é interessante, no começo da profecia diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Naquela ocasião, não foi derramado sobre todos os povos. Foi derramado sobre aquele grupo que estava em Jerusalém. E lógico, dali em diante, o Senhor vem fazendo isso, cada vez que um de nós se converte ao Senhor, recebe Ele como seu Salvador, como seu Senhor, o Espírito Santo vem fazer habitação em nós e nós somos cheios do seu Espírito para cumprirmos o chamado que Ele tem feito para nós, né? Tem nos dado. Isso tem acontecido, porém, não da maneira que está prometido, de uma forma global, ao mesmo tempo, intensa, marcante. Vai ser derramado o Espírito dele sobre todos os povos. Um outro nome que a gente pode dar para isso é um grande avivamento vai acontecer nos últimos dias. A palavra diz que vai ser derramado sobre todos os povos, não sobre todas as pessoas, sobre todas as nações. Onde existirem pessoas posicionadas para receberem o cumprimento total dessa profecia, vai ser derramado do Espírito do Senhor. Amém? Nós sabemos pela palavra de Deus que os últimos dias serão dias difíceis. O próprio texto de 1 Timóteo que a gente leu, Paulo descrevendo como seria o comportamento das pessoas. Ele começa dizendo: sobrevirão dias terríveis. Então, uma coisa a gente pode ter certeza: a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Mas a gente também pode ter certeza de uma outra coisa: que no meio disso vai acontecer um grande avivamento. Vai acontecer um grande derramamento do Espírito Santo, como nunca se viu antes. Se aquele derramamento lá em Jerusalém, há 2000 e pouquinhos anos atrás, foi grande, glorioso, tremendo, e gerou o fruto que nós vemos até hoje, como será quando esse derramamento se tornar algo global, intenso, de uma vez? O Senhor vai dizer: é agora, eu vou cumprir a profecia, a palavra que eu falei para Joel, na sua totalidade. Essa palavra, ela envolve, se vocês perceberem, ele diz também, depois que ele fala do derramamento do Espírito, ele diz: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, no meio de um contexto de fenômenos climáticos acontecendo, no meio de um contexto de coisas estranhas e terríveis acontecendo, vai haver um derramamento do Espírito Santo, como nunca se viu antes. A palavra de Deus, ela não mente, e nós poderíamos citar inúmeras profecias que já se cumpriram. Inúmeras. E essa é uma que ainda vai se cumprir na sua totalidade. Agora, qual é o posicionamento que se espera de homens, de mulheres, de filhos de Deus que estão espalhados entre todas as nações para serem alvo desse derramamento, ou para desencadearem esse avivamento? Nós temos falado muito aqui sobre intercessão, e a intercessão, uma maneira simples de falar, é lembrar Deus das promessas dele para que ele cumpra as promessas dele. Deus, ele não precisaria disso, mas ele decidiu que ele quer que seja assim. Ele quer que a gente lembre ele do que ele prometeu. Quando a gente lembra ele do que ele prometeu, ele cumpre o que ele prometeu. Amém? E dessa forma, em Atos 2, deixa eu pegar aqui. Joel 2,12, um pouquinho antes, fala do que Deus espera. Aqui nós temos um contexto para a nação de Israel, mas que se aplica sobre todas as nações também. Então ele fala qual é o posicionamento que ele espera dos povos, para que daí, a partir desse posicionamento, o derramar do Espírito seja algo, seja feito como nunca foi feito antes. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus.
pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Exatamente isso. Voltem-se a mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto. Rasem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Quando eu li aquela lista que Paulo fez em 2 Timóteo, de como as pessoas estariam vivendo nos últimos dias, possivelmente nós vamos encontrar pelo menos alguns, ou um, ou dois, ou mais, aspectos que talvez nós estamos vivendo daquele jeito. E o que o Senhor requer de nós é arrependimento. O que o Senhor requer de nós é nos posicionar diante dele, num estilo de vida de arrependimento, de oração e de jejum. Num estilo de vida de consagração. Isso não quer dizer, irmãos, assim como não significou isso para a igreja há 2000 anos atrás lá em Jerusalém, não quer dizer que agora tu precisa largar todo o teu trabalho, sair da tua casa, ir para um retiro espiritual, te isolar do mundo para não te contaminar com ele e ficar lá consagrando tua vida para o Senhor até que ele venha. Não, não é isso. Mas é fazendo tudo o que tu faz, vivendo o teu dia a dia, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, vivendo um estilo de vida, que é esse estilo de vida que que Deus fala através de Joel para o povo daquela época e que traz e se remete para os dias que nós estamos vivendo. Um estilo de vida em arrependimento, em consagração. Um estilo de vida que busca o Senhor em oração, que busca conhecer Jesus na sua palavra cada dia mais e mais. Que busca quebrantar a sua carne, usando também o jejum. Que busca cumprir perfeitamente o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Que busca a vontade de Deus e não a sua. Que busca fazer a vontade do Pai e não a nossa própria. Esse é o estilo de vida que se espera de nós como filhos de Deus que estamos vivendo nesses dias que nós estamos vivendo. São dias terríveis, dias difíceis, mas são dias muito especiais. São dias onde possivelmente nós vamos ver coisas acontecendo que nós líamos na palavra e pensávamos, um dia isso vai acontecer. E nós vamos ver profecias se cumprindo assim, como se fosse um filme na nossa frente. E nós vamos participar de tudo isso. Quem vai ficar de pé no grande e glorioso dia do Senhor? São aqueles que conhecem Jesus e esperam por Ele. Aqueles que conhecem Jesus e se relacionam com Ele, tendo esse estilo de vida, de arrependimento, de reconhecer quando erramos os nossos pecados, nos reconciliar com o Pai. Já existe uma liberação de graça que perdoa todos os nossos pecados, que foi concedida lá na cruz quando Jesus triunfou sobre a morte ao ressuscitar. Isso já foi dado para nós já temos o perdão de todos os nossos pecados. Nós temos poder em nós para vencer o pecado, vencer o mundo, as coisas do mundo, vencer o diabo, vencer as tentações. Esse poder já está em nós. É a vida de Cristo em nós. Estamos vivendo num processo de quebrantamento que quanto mais a nossa carne é quebrantada, mais Jesus aparece. São processos difíceis, de sofrimento, que causam dor, muitas vezes perda, mas são processos necessários para nos tornar semelhantes a Jesus. Romanos 5, Paulo, ele se alegra, no comecinho do capítulo, ele se alegra com a salvação que tem em Jesus, com a reconciliação que há em Jesus, e daí ele diz assim, mas não apenas isso. Nós nos alegramos também nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. É um processo
que começa com o sofrimento, que gera perseverança, que gera um caráter aprovado, maduro, que nos dá esperança. E a nossa esperança está no glorioso dia da volta de Jesus para essa terra. A nossa esperança não está num governo, não está em homens, não está em pessoas, não está num sistema. Não, a nossa esperança está no glorioso dia em que Jesus vai vir e vai estabelecer daí sim um governo justo nessa terra. Um governo de paz, de justiça e de retidão. Nesse contexto, vai acontecer um grande avivamento, irmãos. Eu lembro que há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando na primeira vez a gente começou a ouvir falar sobre os dons do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, eu lembro que a nossa turminha, a gente se reunia para orar, ia madrugada dentro orando, porque existia uma promessa. E nós queríamos que essa promessa se cumprisse na nossa vida. E foi tão lindo tudo que Deus fez. Foi tão lindo tudo que Ele fez naquela época. Nós fomos batizados com o Espírito, recebemos dons do Espírito, nós vimos milagres acontecer, vimos, assim, foi um tempo tão tremendo, tão maravilhoso. Mas tem muito mais, irmãos. E a proporção que Deus quer fazer hoje é maior do que Ele fez há 20 anos atrás. É maior. A gente cantou aqui, Deus que moveu no passado, mova outra vez. A gente está cantando dizendo para Ele, Pai, Tu já moveu no passado, move de novo. O Deus que abriu o mar vermelho, que fez sair água da pedra, que deixou vir pão, maná do céu, que trouxe pássaros no meio de um deserto para alimentar uma multidão de milhões de pessoas. Um Deus que curou enfermos, que ressuscitou mortos, que abriu olhos aos cegos, que deu voz a quem não tinha, que estava mudo, levantou quem já havia morrido. É o mesmo Deus que nós servimos, irmãos. E é o mesmo Deus que promete esse grande derramamento do Espírito Santo. E no final desses dias, no final desse tempo, nos dias que nós já estamos vivendo, a qualquer momento, à medida que a igreja se posicionar, à medida que nós adotarmos, assumirmos essa vida, esse estilo de vida, de adoração, de oração, de jejum, de consagração, de uma vida consagrada ao Senhor, a partir dos passos que a igreja vai dar nesse sentido, de repente, como foi em Jerusalém, vai vir um grande derramar do Espírito Santo. E quem vai ficar de pé para ver isso? Aqueles que conhecem Jesus. Aqueles que têm uma vida com Jesus. Irmãos, a gente não sustenta uma vida espiritual vindo no culto uma vez por semana ou uma vez por mês. A gente não sustenta uma caminhada cristã se relacionando superficialmente com Deus. A gente sustenta essa vida conhecendo Jesus. E a gente conhece Jesus através da palavra dele, através da revelação do Espírito Santo. Um dos principais motivos de Jesus ter mandado o Espírito Santo é para que ele revelasse Jesus, para que ele revelasse o Filho de Deus, para que ele abrisse os olhos para a gente poder ver quem é Jesus. A gente tem cantado aqui, a gente tem orado sobre isso, a gente tem lembrado de Davi, que viu algo de Deus que fez ele dizer, eu não quero mais sair da tua presença, vou fazer um lugar para te habitar e dentro desse lugar eu vou ficar. A gente fala de João, que teve toda a revelação do Apocalipse, que quando ele viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus, extasiado, de tamanha era a glória. A gente tem lembrado de Isaías, que quando viu a glória de Deus, ele ficou com medo de morrer. Tamanha era a glória. Irmãos, o que nós já vimos de Jesus é uma fração de quem ele é. E ele quer se revelar de uma maneira plena para nós. Gradativa. Eu creio que se ele se manifestasse de uma única forma, a gente não suportaria. De uma única vez, a gente não suportaria. Por isso ele nos chama para um relacionamento. É conhecer ele um pouquinho mais a cada novo dia. É viver um pouquinho mais debaixo da graça e da misericórdia dele a cada novo dia. É conhecer Jesus por quem ele é e não por aquilo que ele é capaz de nos dar. Ele é capaz de nos dar qualquer coisa.
Todas as nossas necessidades, tudo que nós pedimos, Ele é capaz de fazer, mas muitas vezes Ele não faz, porque a gente é egoísta. A gente pede para nós mesmos. A gente pede para satisfazer uma vontade da nossa carne, uma vontade humana, enquanto que o que Ele pede é para ter relacionamento conosco. À medida que nós aprofundarmos esse relacionamento com Jesus, que é muito simples, é falar com Ele, é dizer para Ele: Jesus, eu quero te conhecer mais. Espírito Santo, revela quem é Jesus para mim. Abrir a Bíblia e ler a Bíblia. É estar juntos, como nós estamos hoje, celebrando, cultuando, relacionando uns com os outros. É servindo uns aos outros em amor. É cuidando uns dos outros em amor. Tudo isso vai revelar Jesus. Vai formar o caráter de Cristo em nós. É saber, ter consciência de que nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, e se alguém aqui nunca passou por uma, sinto em te dizer, vai chegar um momento que tu vai passar. Mas eu creio que todos nós já passamos por muitas dificuldades, muitos sofrimentos, e maturidade é tu entrar nesse sofrimento e saber que Deus está no meio dele contigo. Saber que Ele vai cuidar de ti, apesar da circunstância. Não quer dizer que a gente precisa gostar da circunstância, mas a gente tem que ter alegria porque o Senhor está conosco no meio dessas circunstâncias adversas. Então, à medida que nós fizermos o que a profecia de Joel nos ensina e formos fazendo isso de uma maneira mais intensa, é gradativo, mas vai intensificando cada dia mais, é assumir um estilo de vida, de consagração, de adoração, nós vamos participar, irmãos, desse grande avivamento. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos participar. Um último versículo, Joel 2:1. Os irmãos da música já podem vir aqui, a gente vai orar, vai ter um tempo agora para estar orando junto ainda. Toquem a trombeta em Sião. Deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Joel falou isso cerca de 2.700 e poucos anos atrás. E ele já chamou o dia do Senhor de próximo. Com certeza nunca teve tão próximo como hoje. Porque na época de Joel, ele próprio profetizou coisas que iriam só se cumprir depois. Né? Então, imagina a quantidade de profecia que se cumpriu durante esses 2.700 anos, ou mais. E nós nunca vimos um tempo onde tantas profecias estão se cumprindo tão rapidamente. E a palavra de Joel naquela ocasião foi: toquem a trombeta em Sião, deem um alerta. Existiam pelo menos 2 ocasiões onde eles tocavam a trombeta. Uma era para um ajuntamento do povo, para uma assembleia solene, onde eles iriam buscar o Senhor junto, onde eles iam confessar os seus pecados, onde eles iriam receber uma palavra de Deus, onde eles iriam ler a lei. Era uma assembleia solene. E outra, quando eles eram chamados para se preparar para a guerra, para a batalha. Nessas 2 ocasiões, a trombeta era soada. E aqui foi um chamado para uma assembleia solene. Foi um chamado para uma consagração. Foi um chamado para que homens, mulheres, crianças, animais jejuassem, se consagrando ao Senhor. Nem os animais ganhavam comida durante aqueles dias, porque eles sabiam que algo tremendo ia acontecer. E hoje, irmãos, nós somos chamados para essa assembleia solene, até que Ele venha. No meio desses tempos difíceis e terríveis que virão, Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo dele, que vão clamar a Ele dia e noite, sem cessar, até que Ele venha. Até que Ele venha cumprir cada uma das suas promessas que Ele fez sobre Israel e sobre todas as nações. Sobre a igreja, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Eu queria te convidar agora, se tu quiser, fecha teus olhos.
Pode ficar sentado, se quiser ficar de pé também, fica à vontade. E nós vamos orar. Porque nós temos consciência e consciência de uma coisa. Aquilo que o Senhor requer de nós é impossível para a gente fazer se não for com a ajuda do Espírito Santo. Então, nós vamos pedir para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude, para que cada um de nós possa adotar e assumir esse estilo de vida, de consagração, de oração, de jejum, de busca do Senhor, de intercessão. Que o Espírito Santo nos ajude a nos colocar na posição, nos alinhar com a vontade do Pai. Até que a gente veja esse grande avivamento acontecer. E principalmente, o que precisa nos motivar não é nem o grande avivamento. Porque o grande avivamento é só mais um sinal do que realmente importa, que é o dia que Jesus vai voltar para essa terra. É isso que importa. O dia em que os nossos corpos serão transformados, o dia em que Ele vai vir instituir um reino de paz e justiça, um dia em que Ele vai vir para derrotar Satanás de uma vez por todas. Senhor, nós confiamos no Deus que se moveu no passado. E nós chamamos, clamamos para que se mova outra vez. A Tua palavra nos fala em Isaías que desde a antiguidade nunca se viu Deus como Tu, que trabalha em prol daqueles que em Ti esperam. Senhor, nós temos consciência de que talvez ainda andamos distantes do estilo de vida que Tu espera de nós. E o que nós pedimos nessa noite é que, por Tua graça e misericórdia, o Teu Espírito Santo nos ajude a viver esse estilo de vida. A viver uma vida consagrada a Ti no nosso trabalho, na nossa casa, nos negócios, nos projetos de vida. Que a prioridade seja Tu. Que Tu seja o primeiro. Que tudo que a gente faça seja olhando para aquele grande e glorioso dia que nós esperamos. Senhor, eu oro para que os nossos corações sejam transformados como é o Teu coração. E que Tu compartilhe conosco os sonhos do Teu coração, os desejos do Teu coração, os clamores do Teu coração. Eu oro, Senhor, para que Tu nos permita sentir o que Tu sente, quando Tu te alegra, quando Tu te entristece com alguma coisa. Nos permite, Senhor, experimentar um relacionamento mais profundo com Jesus. Espírito Santo, vem encher nossas vidas com o Teu poder, com a Tua graça, para que nós possamos cumprir a grande comissão. Mas antes de tudo, nós oramos para que Tu enche o nosso coração com um amor tão intenso, tão forte, tão apaixonado, não sei se é essa palavra, Senhor, é difícil de encontrar a palavra. Nos enche o nosso coração com o Teu próprio amor, para que nós possamos Te amar de volta, Senhor. Enche o nosso coração com o Teu amor, porque o Teu amor é perfeito, para que a gente consiga Te amar de volta e Te colocar no lugar certo na nossa vida, que é o primeiro sobre tudo. Senhor, nossos olhos nós desejamos ver esse grande avivamento acontecer, onde milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas vão se dobrar diante de Ti e declarar que Tu é o Senhor. Sabemos que serão dias difíceis e terríveis, mas, Senhor, nós oramos para que nós possamos estar firmes em Ti, conhecendo a Ti, para suportar toda e qualquer tribulação que virá e ficar firme diante de Ti, com esperança, com certeza, esperando o Teu grande e glorioso dia, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Sozinhos nós não conseguimos, mas Tu já nos deu o necessário, que é o Teu Espírito em nós. Então nós confiamos que o Teu Espírito atuando vai nos levar para um lugar de consagração como nós nunca tivemos antes.
vai nos levar para um relacionamento tão profundo contigo, como nós nunca tivemos antes. E eu oro para que tu comece a despertar agora, aqui, no coração de todos nós, um amor intenso por ti, Senhor. Um amor intenso por ti. Talvez muitos de nós já caminham anos contigo. Eu oro para que o amor cresça. Talvez alguns aqui ainda não caminham contigo. Eu quero te pedir que o amor no coração deles cresça. Que eles experimentem o teu amor aqui nessa noite. E a partir disso, amem a ti. Se consagrem a ti. Olhem para a cruz e vejam Jesus crucificado, que pagou todos os nossos pecados. Mas olhem para depois da cruz e vejam Jesus ressuscitado, que é a esperança da vida eterna que nós temos, porque Ele ressuscitou. Somos aceitos porque Jesus ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos justos diante do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a entrar nesse lugar de relacionamento profundo contigo, que nada nos cative mais do que a ti. Que nada brilhe mais do que tu, Senhor Jesus. Que nada seja mais intenso na nossa vida do que o teu amor, Senhor Jesus. Quero te convidar agora, meu querido, a fazer dessa canção a tua oração. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.